Em assembleia realizada no final nessa semana, os metalúrgicos da Toyota aprovaram os termos do acordo que cria o terceiro turno na montadora e gera mais de 1.000 novos postos de trabalho na cidade de Sorocaba. Para conversar conosco e explicar este processo de negociação, recebemos no estúdio do Jornal da Cacique, Leandro Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, e Isídio de Brito, secretário de organização do sindicato. Leandro, bom dia, satisfação imensa recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes. Bom dia, Oliveira, bom dia, doutor Claudinei, bom dia, ouvintes da Cacique. Isídio, satisfação, obrigado por atender o nosso convite aqui no estúdio da Cacique Bandeirantes. Muito obrigado, bom dia, Oliveira, doutor Claudinei, todos os ouvintes. Satisfação retornar aqui. A satisfação é nossa. Como se deu esse processo de negociação? Leandro, Isídio? Oliveira, nós, assim como mencionamos recentemente, nós tivemos... No Japão é um hábito da empresa, assim que os sindicatos, onde tem as sedes da Toyota, né, onde tem as plantas da Toyota no mundo, levar os presidentes de sindicatos para conhecer a estrutura, conhecer a organização, a cultura da Toyota no Japão. E lá já se via a necessidade de investimentos aqui para o país, até por conta da demanda do mercado, que a Toyota, inclusive, vem pegando parte desse mercado automobilístico. E lá já começamos uma discussão de investimentos aqui no país. E a partir do final do ano passado, nós começamos já a debater realmente essa discussão mais claramente, da necessidade de criação de um terceiro turno por conta da demanda do novo modelo Yaris aqui no país, e que vai ser produzido aqui na planta de Sorocaba. E também com o anúncio que teve também recente do presidente da Toyota, né, o Steven Santangelo, de 1 bilhão e 600 milhões de reais aqui na nossa região, tanto para a planta de Sorocaba quanto para a planta de Porto Feliz. E aí nós começamos as tratativas, foram aproximadamente 4 ou 5 reuniões, e até porque, como mexia no contrato dos trabalhadores que lá estão hoje trabalhando, né, tínhamos que pegar e negociar essa questão, para levar inclusive para a Assembleia, para esses trabalhadores aprovarem essa possibilidade de terceiro turno. Até por conta de que a empresa, além dessas novas contratações, fará investimentos para ampliação da planta. E daqui a 2 anos a planta novamente voltará a 2 turnos e pegando esses trabalhadores e adequando nos 2 turnos que já existem. Ou seja, voltará tudo ao normal daqui a 2 anos. Aliás, você falou sobre o Steven, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. Ele tem uma afinidade muito grande com Sorocaba e eu sempre percebi, não sei se estou equivocado, Isídio, mas justamente essa familiaridade com a equipe Toyota, né? E creio que isso acaba facilitando também. E eu vi até um trato muito próximo dele com o próprio sindicato, nas vezes que nós estivemos na Toyota, o Steve lá esteve e eu vi uma determinada proximidade com o sindicato também. Isso foi um facilitador, Isídio? Essa questão do perfil, né, não é só do Steve, mas tem perfis de empresas, né? Então, o que nós avaliamos? E é importante a gente estar sabendo disso. É importante o poder público, né, tanto estadual como federal, né, e municipal, mas tem muita importância a negociação com o sindicato. Se você tem um sindicato que consegue negociar, se você tem um sindicato que consegue ir à mesa para as negociações, você tem o reflexo da tranquilidade, da motivação para que se possa produzir o produto com a sua devida qualidade, com a sua competitividade e entrega no tempo certo, que é o que diz o sistema Toyota. O sistema Toyota é exatamente, e outros sistemas no mundo inteiro, o Fordismo acompanha e faz um misto hoje de Fordismo com Toyotismo, né? Mas a importância de você ter a negociação sempre presente. Vou dar um exemplo aqui em Sorocaba. Se o prefeito Crespo tivesse aberto uma mesa de negociação logo no primeiro ano de governo dele, eu tenho certeza que ele não teria as estabilidades que ele tem no serviço público, né? Então, quando o doutor Claudinei falou há pouco a questão do serviço público, ele é muito importante, mas com o guarda-chuva, com a possibilidade das negociações, e na iniciativa privada é a mesma coisa. E a Toyota preza por isso. E nós também prezamos por isso. Qual o impacto dessa negociação
com a Toyota, que inclusive chama, eu vejo que o sindicato nesse momento está ansioso por dar publicidade a esse processo de negociação, diferenciando de outras negociações que sempre foi dada publicidade, mas não de forma tão intensa quanto nesse processo. Isídio, Leandro. Oliveira, os impactos, principalmente na cadeia produtiva, são enormes, até por conta da situação política e econômica que nós estamos vivenciando no país. Ainda, querendo ou não, saiu os dados do IBGE recentemente, né, 12,8 milhões de desempregos ainda no nosso país. E quando você cria numa montadora 1.000 pós-trabalhos, automaticamente na cadeia entre 5 e 7 novos empregos. Ou seja, se a gente multiplicar isso, é em torno de 5 mil novos postos de trabalho. Então, justamente por isso que o sindicato tem procurado dar essa visibilidade. Porque um acordo desse tamanho para a nossa região, uma região extremamente produtiva, de área industrial, né, onde nós sofremos bastante com essa crise que eu aqui mencionei, nós perdemos aí 10 mil pós-trabalhos ao longo desses últimos 3, 4 anos. E nós precisamos retomar essa discussão da indústria. Esperamos que isso seja um salto maior para incentivos. É claro que nós estamos dizendo de uma cadeia produtiva, do setor automobilístico, mas nós não podemos esquecer de outros setores importantes, bens e capitais, por exemplo, que é o que puxa a economia, o que puxa o setor metalúrgico, e que nós hoje não temos nenhuma discussão hoje de política industrial no nosso país. Infelizmente abandonamos. Tínhamos o Plano Brasil Maior, que existia essa questão de incentivo às empresas. Tem o Rota 2030, que inclusive o governo Temer tinha que anunciar agora recentemente, em fevereiro, e não anunciou. Ou seja, nós façamos uma discussão séria sobre um plano industrial para o nosso país, ou nós realmente sofreremos muito, principalmente a indústria sofrerá bastante com essa questão de desemprego. Dr. Claudinei? Mas eu vejo dois aspectos que a gente tem que acabar observando. Primeiro, uma situação que eu vejo assim de um grau positivo fantástico, né? Porque a população está acostumada a ouvir, quando ouve falar em sindicato, ela vem uma palavra na cabeça dela: greve. É greve, vai parar. Já não vou conseguir chegar no trabalho porque vai parar transporte e tudo. Nesta manifestação que eu vejo, que é muito pelo contrário, né? Vocês, através de uma negociação, e aí tem gente na nossa cidade que precisa abrir o dicionário para saber o significado da palavra negociar, né? E o que nós vemos? Que vocês conseguiram, junto a uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo, aí implantar um terceiro turno, ainda que de uma forma temporária, para assim suprir aí uma demanda, porque o brasileiro gosta de carro, gente. O brasileiro, ele vê carro, ele não vê como bem de consumo, ele vê até como investimento, o que é um erro financeiro. Mas a indústria sistemista que traz no arrasto é muito grande. Então nós vamos ter aí uma demanda por aproveitar a mão de obra que nesse setor é especializada. Não é infelizmente, hoje fica um recado aqui para todo aquele que está na fila do desemprego: procure se especializar, procure cursos para que você possa ser uma mão de obra qualificada, exatamente porque daí você abre o seu espectro. Então aqui eu queria deixar aqui bem claro meus parabéns para essa atitude, que ela vai, felizmente, assim, quase que na contramão do que a gente está acostumado a ver. Parabéns, Isídio, parabéns a você que está aí à frente do sindicato, que é uma coisa que a gente não está acostumado. Isídio? Olha, de fato, doutor Claudinei, eu vejo que a única saída que nós temos para o nosso país, nesse momento, é você ter um pacto aí federativo que você possa colocar todo o setor produtivo, principalmente a indústria, fazer uma rediscussão geral, porque o que está acontecendo nas fornecedoras da Petrobras, no setor naval, vou citar duas fábricas aqui, Jaraguá e Bardella, está na iminência de fechar essas empresas. Elas têm know-how para fazer hidrelétrica, elas têm know-how para fazer grandes obras, só que não tem as grandes obras. Então, o que nós estamos dizendo? É importante uma discussão séria. Precisamos voltar a crescer. Que envolva os sindicatos, inclusive,
que restabeleça nessas negociações a possibilidade da contratação e criação de emprego. E importante nessa questão da Toyota é o seguinte: por que vai criar 3 turnos nesse momento? Que ela amplia a planta e depois volta ao segundo turno, porque ela precisa de um tempo para puxar barracão, para colocar equipamento. Então, são postos de trabalho que ficarão, né? É lógico, tem a questão da modernidade, uma série de coisas. Mas eu vejo que nesse momento a grande saída seria uma negociação com todo mundo, empresários, sindicatos, setor produtivo, enfim, para que a gente pudesse ter uma retomada geral da indústria, retomada geral na construção civil, e aí vem tudo, vem setor de serviços, né, vem o comércio, enfim, tudo ganha com isso. Mas uma coisa que a gente precisa observar também é que assim, o Brasil ele só está suprindo a sua demanda energética porque infelizmente nós estamos numa curva descendente de crescimento. Nós estamos caindo vertiginosamente. Por quê? Nós não tivemos reais investimentos no setor energético. Então, os estudiosos nos trazem uma conclusão de suas pesquisas que se o Brasil, na planta industrial, ele cresceu 1%, nós não temos, com a demanda de energia que nós temos para fornecer, nós não temos condição de suprir essa demanda. E aí nós passaremos a ter aí, correr o risco de sofrer apagões. Então, Isídio, eu falo, nós vemos aí, a gente está vindo de uma irresponsabilidade na nossa governança, aonde, assim, nós estamos se preocupando muito com o efeito, mas não estamos se preocupando com a causa. Então, por exemplo, se a gente criar a demanda da energia, para criar a demanda da energia, a gente vai ter que construir hidrelétrica, a gente vai ter que pensar em energias alternativas, limpas de preferência, mas tudo isso vai utilizar a mão de obra, certo? A gente vai poder aproveitar, certo? Sem nenhum viés político. Mas a Alemanha, no pré-guerra, na Segunda Guerra Mundial, onde o desemprego da Alemanha era um negócio fantástico, qual foi a atitude do governo? Ele lançou um pacote de obras onde aproveitou essa mão de obra ociosa. E isso recuperou o orgulho do povo alemão. Então, nós precisamos recuperar o orgulho do povo brasileiro com a característica de aqui a democracia é forte e nós não temos esse viés autoritário, pelo contrário, nós precisamos nós precisamos acordar para o mundo, a gente precisa voltar a crescer. Isídio, Leandro, quer alguma observação? Acredito, doutor, que vale a pena a gente reforçar também essa questão da preparação realmente do povo brasileiro, né? Tanto é que quando nós tivemos aquela demanda, aquele boom econômico de 2011, muitas empresas discutiam a questão da mão de obra qualificada. E se nós formos analisar hoje todos os incentivos que nós tivemos na cadeia produtiva, e todos os incentivos que nós tivemos, inclusive para formação de novos trabalhadores, podemos dizer assim, foram se encerrados, estão se encerrando. Não tem mais essa discussão de investimento em tecnologia. E país que não investe em tecnologia está subordinado, né, está fadado realmente a ser terceiro mundo, ou seja, voltarmos a ser o que era o terceiro mundo. Acho que é importante nós ressaltarmos isso. A única coisa que eu discordo é que o Brasil é de terceiro mundo, né? Nós não somos um país em desenvolvimento. É por isso que eu afirmo que, assim, por que muita lei no Brasil não dá certo? E existe aí uma prática hoje, assim, já de longa data do nosso legislador, que ele vai buscar legislação de país desenvolvido, legislação de país de primeiro mundo e quer aplicar aqui. E não dá certo. Por quê? Porque não tem como você aplicar uma legislação de primeiro mundo num país de terceiro mundo. Nós não temos o desenvolvimento cultural necessário para entender aquela legislação. Certo? Então, o que a gente precisa é, efetivamente, um desenvolvimento sustentável dessas situações, aplicando à nossa realidade uma legislação que também ela faça jus a essa realidade. Então nós precisamos efetivamente crescer, e crescer de forma sustentável. Não adianta bater palma para louco dançar. E é o que está acontecendo hoje. 2018 é um ano muito perigoso nesse sentido, porque é um ano eleitoral, é onde o estelionato político vai ser exercitado assim, sem nenhum pudor. Vão muitos os maus políticos, que devem ser banidos da política,
e da vida brasileira, eles simplesmente vão prometer o que não podem entregar. Dentro desse contexto, dessas observações, dessas análises, daí que está dentro desse contexto, desse processo de negociação, além dos 1.057 empregos diretos, a proposta aprovada pelos trabalhadores na última terça-feira tem potencial para criar outros empregos indiretos, Egídio, Leandro? De 5 a 7 empregos, né, praticamente diretos na cadeia produtiva. Tem um reflexo positivo. Agora eu vejo o seguinte, nós precisamos buscar o equilíbrio. E quando nós estamos falando de buscar o equilíbrio, tem essa perspectiva de montadora, de venda de carros, nós precisamos retomar os outros setores. Então o sindicato também está muito imbuído de abrir, e já estamos abrindo uma discussão, não só na lógica da qualificação e requalificação profissional, mas buscarmos fazer movimentos para que nós possamos ter de volta todos os setores trabalhando da nossa cidade. Então, essa possibilidade existe pelo seguinte, porque você tem uma cidade, tem uma região que tem esse potencial. Então, nós precisamos começar a trabalhar movimentos nesse sentido. Então, acho que assim, é um ponto positivo essa negociação, mas que pode apontar para outros rumos em outros setores, para que a gente possa fazer uma retomada dos empregos e investimentos aqui na nossa região. Nós vimos recentemente já anúncios da Toyota informando sobre a coleta de currículos. Já está dentro desse contexto, Leandro? Sim, exatamente. A Toyota já vem fazendo a sua seleção já há algum tempo. Mas, como eu disse, mencionei aqui, precisaria da negociação ser concluída com o sindicato para ser aprovada pelos trabalhadores. Porque, como eu disse, mexia com a jornada de trabalho deles, mexia com o contrato de trabalho deles. Correto. Então, justamente agora aprovado em Assembleia, unanimamente pelos trabalhadores, né, que tiveram também essa questão social de entender que neste momento vão ter que mudar um pouco da sua rotina, mas pensando no próximo, né? É isso que nós precisamos um pouco mais, do pensamento do próximo. Ou seja, essas 1.000 vagas, que não foram processo de negociação com o sindicato e Toyota, mas, claro, com o aval dos trabalhadores. E essas negociações, elas já ocorreram dentro do contexto da nova lei trabalhista? Perfeito, Oliveira. Eu acho que é bom nós deixarmos bem claro, né? O sindicato, ao longo desses últimos anos, principalmente no ano passado, veio discutindo e veio batendo bastante nessa questão da reforma trabalhista, da forma que ela foi colocada. Ela não foi dialogada com os trabalhadores, ela não foi discutida com o movimento sindical, ela foi colocada forte para nós trabalhadores. Mas vale a pena aqui nós salientarmos e deixar bem claro que o ano passado nós fechamos mais de 93% de acordos aqui na nossa, em Sorocaba e região, que tem as salvaguardas. O que são as salvaguardas? O sindicato sempre fez sempre praticou o negociado sobre legislado, sempre, mas tendo a CLT como parâmetro. Sim. Sempre para cima, nunca para baixo. E hoje, infelizmente, a reforma trabalhista proporciona tanto para o sindicato como para as empresas negociar abaixo. Mas deixar bem claro, o sindicato jamais negociará direito e benefício dos trabalhadores. Tanto é que, na negociação com a Toyota, os trabalhadores não terão nenhuma retirada de direitos, os benefícios se manterão tanto para os que estão quanto para os que serão contratados. Então, nós fazemos essa discussão de reforma trabalhista, mas sempre com viés do quê? Da manutenção dos pós-trabalho e dos benefícios dos trabalhadores. No Jornal da Cacique estamos recebendo Leandro Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, Egídio de Brito, secretário de organização do sindicato. Egídio foi vereador atuante na Câmara de Sorocaba, mas sempre representando os sindicatos no Parlamento Municipal. Vocês têm algo que vocês julguem ser importante colocar neste momento no Jornal da Cacique para a informação, tanto do ouvinte quanto da classe da metalúrgica? Olha, eu vejo que a cidade, a região, inclusive amanhã, tem uma assembleia em Porto Feliz, por exemplo, que a fábrica de motores vai discutir exatamente as contratações lá da Toyota. Eu vejo que nós precisamos criar urgente um clima entre os sindicatos, o poder público, de possibilidade de trazer investimentos para Sorocaba, para a nossa região. Acho que esse é o momento, e a partir daí, por que não? Ciesp, enfim, envolver todos. O porquê não vocês ter isso também como uma das primeiras manifestações do país, que é preciso
retomar o desenvolvimento. O cenário econômico hoje já é favorável para essa discussão ou não é favorável pelo seguinte, porque o governo não reconhece que tem que discutir setor por setor. Infelizmente, ele não reconhece isso. Aliás, tem colocado mais obstrução do que colocar. Mas e o cenário econômico, ele já sinaliza isso? O cenário econômico, eu vejo que ele está estável, né? Acho que as pessoas não estão arriscando ainda para comprar, mas o que se tem, assim, não se tem perspectiva, né? Essa que é a verdade. Correto. Então, alguma região tem que fazer isso. O porquê não a região de Sorocaba? Isídio de Brito, Leandro, colocamos os microfones das emissoras Cacique sempre à disposição. Espaço democrático aqui para receber todos. É importante a gente ver, né, doutor Claudinei Fernando Machado, e discutir em alto nível. Isso que é importante. É isso que é o nosso papel aqui no dia a dia. Discutir em alto nível com o Isídio, falando de trabalho, falando de geração de empregos, falando daquilo que é oportunidade para que a família possa ser estruturada, porque tem toda uma sequência, né, uma cadeia aí. Quando o chefe de família está empregado, automaticamente você tem toda uma melhora nessa cadeia produtiva e também familiar, que acaba atingindo a todos. Muito obrigado. Só um dado que é interessante, das 77 atribuições metalúrgicas, né, que se tem, Sorocaba tem 52 setores que produz aqui. Pra você ter uma ideia, é bem heterogêneo, Sorocaba e região. Né? É muita coisa. Não é um segmento só. Né? Então, exato. Tem muita possibilidade. Isídio, obrigado. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia a vocês. Parabéns aí pelo jornal. Obrigado. Leandro, também foi um prazer imenso recebê-lo aqui conosco no Jornal da Cacique. Leandro. Obrigado, Oliveira. Obrigado, doutor Claudinei. Obrigado, ouvintes da Cacique. E o sindicato se coloca sempre à disposição de estar negociando e buscando o melhor aí, não somente para o setor metalúrgico, mas para toda a população de Sorocaba e região.